vai seguir por aqui. Lá no início do programa falamos sobre pesquisas. Pesquisas IPEC e Datafolha que foram divulgadas na véspera da eleição, elas não bateram com o resultado das urnas. Os erros aí dos institutos de pesquisas ficaram evidentes à medida que a apuração avançou aí na corrida presidencial. Por exemplo, na última pesquisa Datafolha divulgada no sábado, o presidente Bolsonaro aparecia com 36% dos votos válidos. Pela margem de erro, poderia ter de 34 a 38. A pesquisa IPEC mostrava Bolsonaro com 37%. Pela margem de erro, ele teria de 35 a 39. Nas urnas, Bolsonaro teve 43,2% dos votos, de 4 a 5 pontos acima da margem de erro máxima nas duas pesquisas. Os institutos de pesquisa deram explicações bem parecidas aí para o que aconteceu. A própria divulgação das pesquisas indicando a possibilidade de vitória de Lula no primeiro turno. Pode ter sido, segundo a explicação dos institutos, pode ter sido o efeito de eleitores de Ciro Gomes e Simone Tebet que votariam em Bolsonaro somente no segundo turno. Eles se anteciparam e aí fizeram essa escolha para o primeiro turno, ou seja, a informação fornecida pelas pesquisas, ela antecipou o voto dos eleitores em Bolsonaro, por isso diminuiu essa margem aí, o que significa que o tal voto útil, ou chamado voto tático, que o professor disse aqui, foi evidentemente para o presidente Bolsonaro e não para Lula. Aí, só para acrescentar aqui mais um tempero para vocês, o maringaense, líder do governo, Ricardo Barros, deputado federal, foi reeleito aí, deputado federal Ricardo Barros, ele quer punir os institutos de pesquisas que errarem seus prognósticos eleitorais. O deputado, como eu disse, foi reeleito, né? Ele diz que na história dele ele sempre criticou essa questão dos institutos de pesquisa. Vou abrir aspas aqui para o deputado Bolsonaro. O Datafolha fez 4 pesquisas, errou 3. Nessa véspera da eleição, o IPEC fez 27 pesquisas e errou 26. E tem emissoras que só publicam essas e não as outras que estão certas. É muito improvável que possamos conviver mais tempo com esse problema. Fecho aspas aqui. A proposta do Ricardo Barros é que as pesquisas de opinião veiculadas na véspera da eleição, cuja diferença na urna seja maior que a margem de erro, seja crime. Em tese, a ideia poderia mandar para a cadeia estatísticos que não prevêem as transferências de voto no último minuto da votação. Aí, Kim Rafael, já começo com você, porque a questão das pesquisas é algo latente, todo mundo está falando disso, e aí os institutos vêm com essa explicação que, em tese, é plausível, mas não sei se convence a todos. Sim, mas antes eu gostaria de falar o seguinte, com relação ao que o presidente do TSE acabou se declarando ali, né? Fez uma comparação ridícula entre eleições e um jogo de futebol, o qual ele é o dono da bola e o árbitro do jogo. Então é ridículo o que ele fez, foi muito medíocre por participar e estar num cargo tão importante que é o presidente do TSE. Agora, realmente, quanto às pesquisas, tá aí. Está mostrado que alguns institutos acabam, sim, vendendo resultado. E está aí os resultados, né? Temos exemplos aí do IPEC, do Datafolha, né? Aqui no Senado foi ridículo, aqui no estado do Paraná. O Moro ganhou aí 33% das eleições e o Moro figurava em segundo e Paulo Martins em terceiro, sendo que venceu o Álvaro Dias. Então essa questão está bem explícita. Eu vi uma reportagem da Veja, o cientista político dizendo lá o seguinte: olha, realmente as pesquisas aí ficou bastante complicado acreditar, porque antes o Bolsonaro fez os bolsonaristas entenderem que as pesquisas não eram nada. Agora, o próprio instituto, né, afirma para a sociedade que realmente os institutos de pesquisas acabam não dando credibilidade. A fala do Ricardo Barros é uma coisa interessante a ser discutida, né? Por mais que seja um argumento para alguns até superficial, mas eu parto do pressuposto de que o meu voto é secreto. Como que uma pessoa contratada por instituto vai lá em casa ou me liga e fala, Lula ou Bolsonaro? Eu falo Lula. Ou seja, eu antecipo o meu voto, sendo que ele deveria ser secreto na urna eletrônica. Nós falamos aqui sobre o voto auditável, vai perder a questão constitucional de voto secreto. Não, peraí. Se eu dou a resposta para o Instituto, mas o que tem a ver com voto secreto? Não faz sentido. Isso é um. E a outra sobre a influência negativa das pesquisas, sim. Influenciou e muito. Por conta do quê? Todo mundo entrou com aquela questão do voto útil, todo mundo ficou fazendo campanha em cima disso. Voto útil, voto útil. Por quê?
com base nas pesquisas. Então, isso é um problema. Pesquisas eleitorais, em anos eleitorais, não devem nem existir. Não é nem criminalizar o Instituto ou quem faz. Não deveria existir, porque isso influencia sim. Influencia sim. Ângelo Rigon. Eu nunca deve ter ouvido falar em Gallup na vida, né? Pesquisa é importante, são vários tipos de pesquisa. Não é a primeira vez que o Ricardo Barros apresenta o mesmo projeto, ele já apresentou isso há uns 10 anos atrás. 2015 ele apresentou isso. Ele só esqueceu que ele começou a vida, a carreira dele em 1988 com o seu Carlos Leite, professor estatístico da UEM, que tomava conta, que fazia o DNP Pesquisa. Talvez pelo fim do DNP Pesquisa do Diário, ele tenha virado contra, mas ele se utilizou sempre de pesquisa política, sempre, para tudo. Inclusive para editar matéria, manchete de jornal. Me admira ele hoje, como líder do Bolsonaro, ser contra, né? Ele mesmo, me parece, o assessor principal, um dos assessores dele, tinha um instituto de pesquisa, que ele usava também, depois do DNP. Então, não combina. Alguma coisa tem. Procurar justificativos de cara tonto que acha que pesquisa não dá certo. Não é um motivo que faz uma pesquisa não bater. Ao contrário dessa. O Lula não estava entre 48 e 52? Deu 48. O que houve foi algum tipo de migração, e não é um aspecto só que explica isso. E eu, particularmente, acho que pesou muito nessa mudança dos votos do Bolsonaro a questão do Ciro, da postura dele anti-Lula. As pessoas identificavam ele. Ele mudou o discurso, ele chamou esse pessoal para votar subrepeticiamente no Bolsonaro. Não vejo por que penalizar os institutos. Instituto não é piton, não é nem um vidente, nem um Carlinhos Vidente, é vidente. Acertou. Como é que vocês querem que o Instituto preveja certinho o que vai dar? Mas é estatística, não é? Não é matemática, não é matemática exata. Então, aí tá aí, ó. Você dorme de um jeito, acorda de outro jeito. Você, dependendo do pé que você põe no chão, você escolhe o seu voto, o seu bom humor no dia. São vários aspectos. Agora, por conta disso, você sacrificar a vaca por causa do ponto de um carrapato, não tem cabimento, não. Eu só queria lembrar que as pesquisas, elas vão prever em tudo, elas não dão tudo certo. Você não precisava nem votar, né? Porque se fosse assim, Londrina não teria tido percentualmente, proporcionalmente, dado mais votos para o Ratinho Júnior e para o maringaense Sérgio Moro.